Irmãos, hoje é um dia muito especial. Que dia que é hoje, irmãos? Teve um monte de gente que não ganhou presente pela entonação. Dia dos Pais, isso aí. Mas também dia do Senhor. Nos reunimos nesse lugar para celebrar primeiramente ao nosso grande Pai, o nosso Deus Yahvé. Mas sim, hoje é dia dos pais. E foi um dia maravilhoso, passamos os dias, quem pôde passar com a família, né? Alguns pais de primeira viagem, né? Como é que foi aí, Chiquinho? Primeira experiência? Tá chorando, Chiquinho? O que aconteceu, Chiquinho? Parece que tá andando com o pastor, Chiquinho. É a convivência, né? Teve mais alguém aí que foi a primeira experiência do dia dos pais? Levanta a mão, faz isso não. Mas o Nata ainda não sentiu o cheirinho, né, Nata? Assim, a primeira vez só o Chiquinho. Só? Uma igreja tão grande, tem mais? Lá atrás, eu não consigo ver. O Dani. Dani. Olha, só uma salva de palmas para esses pais de primeira viagem aí. Realmente é maravilhoso esse dia onde a gente pode passar com os nossos filhos, celebrar, até passar com os nossos pais, né? Infelizmente, meu pai nos deixou há uns 3 anos, né? E eu confesso que faz muita falta ter esse almoço de Dia dos Pais com ele. Mas eu sei, e hoje eu nem chorei pensando nisso, eu sei que um dia eu vou estar com ele lá na glória. Porque de tudo que eu vivi com meu pai, a maior alegria que eu tive foi ver ele um dia aceitando Jesus Cristo. Levantando as mãos e dizendo, eu aceito Jesus Cristo. Depois ele batizou, no dia do batismo estava ele e o Vini lá da nossa família. E eu lembro como se fosse hoje, assim, a alegria daquele homem que encontrou Cristo na vida dele. Ele era um homem bom, era um homem íntegro, um homem justo. E só faltava ter Cristo mesmo no coração. E quando ele aceitou Jesus, eu disse, pai, está aí a cereja do bolo. E o dia que ele descansou, a gente chorou de saudade, lógico que sim. A gente sente saudade dessas pessoas que marcam a nossa vida. Mas, com o coração cheio de esperança. Porque eu quero me preparar tanto quanto ele se preparou. Para chegar no grande dia. E eu poder dar um abraço nele de novo. E dizer, pai, estamos juntos aqui. Agora na glória. E para sempre. Amém? E nós estamos caminhando numa série de mensagens. Do secreto ao fruto. E eu confesso que foi um desafio para mim fazer uma mensagem para falar de pais, no dia dos pais, dentro desse tema. Mas quando nós entendemos a paternidade como parte da nossa raiz, nós conseguimos entender um pouco do que significa estar enraizado em Deus. A palavra pai, ela vem do latim, que significa pater. E você, pesquisando um pouco mais a fundo, o significado dessa palavra vem justamente disso. Uma raiz de descendência. Uma raiz aonde começou tudo. E tem tudo a ver, nós estamos falando do tema enraizados, né? Aonde nós estamos enraizados? Será que estamos enraizados no Pai Eterno? Se a palavra pai tem a origem da palavra raiz, estamos enraizados aonde? Aonde surgiu tudo? Aonde vem a raiz patriarcal da nossa existência? E para nós entender um pouco do significado de ser pai, ou falar desses dias de pai, nós precisamos também saber que todos aqui são filhos. Partimos desse princípio. E nós só vamos entender o valor de um pai depois, talvez, quando a gente sobe de nível. Mas nós, como filhos, já podemos olhar para o exemplo de paternidade que Deus nos dá. Um exemplo de paternidade que Deus nos mostra e nos coloca nessa direção. Para cuidar, para aprender, para replicar esse amor de Deus. Lógico que eu vou falar para os pais aqui, mas a mensagem ela é para todos. Porque antes de Deus colocar uma criança como símbolo de um nascimento de uma família, Deus começa a trabalhar e formar o caráter de uma mulher e de um homem, para que essa família possa se formar. Aliás, não existe um filho sem a junção de um homem e uma mulher. Primeiro, Deus quer trabalhar no caráter dos nossos corações. Vivemos um tempo onde a figura do pai, a figura da mãe está sendo desmontada.
Vocês vão ver e vocês talvez vão participar de eventos que fazem homenagem ao Dia dos Pais e Dia das Mães apenas nas igrejas. Porque perdeu esse valor, perdeu essa honra, a raiz da onde a gente veio. E para não ofender a minoria, a maioria precisa se dobrar. Talvez isso seja um gesto de humildade, mas aqui na igreja, enquanto nós existirmos, nós vamos manter o Dia dos Pais, o Dia das Mães, para celebrar e mostrar o valor da existência. Mas também, um pouco disso tudo aconteceu ou acontece por causa de homens ausentes, de homens fracos e mulheres fracas. Cada vez estamos nos deixando amoldar pelos costumes que vivemos. E tudo bem, eu não quero causar uma guerra. Mas na verdade a gente se dobra a isso. Mas percebam que isso é um reflexo de coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Porque nós estamos cercados de pessoas que estão presentes fisicamente, mas ausentes. E dentro das casas não é assim. São pais e mães que estão presentes fisicamente ali como uma samambaia. Mas talvez como filhos, alguns filhos vão viver anos e anos sem ouvir um te amo do pai ou da mãe. Um abraço. Até temos aqui com certeza pais que carregam o peso de algumas escolhas erradas no passado. E isso faz com que o pai fique envolto num casulo, com medo de outras atitudes, erros, decisões tomadas de forma precipitada. Mas eu quero dizer para você, pai, saia desse casulo, sempre há tempo para um recomeço no Senhor. E também aqui na igreja, com certeza, há mães que assumiram o papel do pai. Tiveram uma dupla função na criação do filho. Por isso essa mensagem não é só para os pais, homens. É para os pais, homem e mulher. E todos aqueles que desejam ser pai no futuro. Antes de Deus levantar pais, Ele entende e coloca o coração dos filhos dele no lugar. Para formar famílias, é necessário transformar corações. Essa é a lógica do reino de Deus. E eu quero falar de um personagem que nas escrituras não há uma fala dele registrada. E a gente sabe que ele existiu e ele foi importante. Se você pegar Paulo, falou muito, João falou muito, Moisés, Davi, Jesus, tem muitas passagens escritas. Porém eu quero falar de José, pai de Jesus. Até Maria, mãe de Jesus, tem 7 frases ditas na Bíblia. E José não tem nenhuma frase. Normal, porque mulher fala um pouco mais do que homem. Então a gente já começa a entrar na lógica, né? Cientificamente é 3 vezes mais. Mulher fala 30 mil palavras durante o dia, o homem fala 10 num dia normal. Mas ela era mãe de Jesus, ela tinha umas regalias. Então ela falou 7 e José não falou nenhum. Teve um pouquinho mais de margem aí. Tem algo, imagina eu lá em casa que tenho 3, gente. Agora eu estava pensando aqui, praticamente o céu. Mas interessante, nós olhando para a vida de José, é que José falou muito de Deus sem falar uma palavra sequer. Tanto que ele teve a responsabilidade de conduzir o Filho de Deus nessa terra. Talvez se nós olhássemos só para o caráter de José, nós poderíamos escrever um livro que seria uma base para nós sermos homens e mulheres melhores. E eu quero ler com vocês, a gente vai passear um pouquinho no livro de Mateus, mas eu ler com vocês em Mateus 1:19 para nós começar. Mateus 1:19 pode ser NVI, isso perfeito. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o seu casamento secretamente. Primeiro, para nós entender um pouquinho do que era esse casamento. O casamento judaico, ele passava por 3 etapas. Tinha a promessa de uma família com a outra. Primeiro o acordo acontecia.
Depois tinha um noivado chamado de Kiddush. Esse período do noivado durava em torno de 1 ano, mais ou menos. E embora o casal não estivesse morando juntos, eles não moravam juntos, eles já eram considerados casados. Então tu imagina o impacto que teve a notícia que Maria trouxe a José, dizendo: José, eu estou grávida. Mas aqui nós já começamos a entender quem era José. Veja o que o texto fala: um homem justo. A primeira descrição que Mateus dá sobre José não era a sua idade, porque não falou a idade, não era a sua profissão, nem as suas características ou capacidade. O que Mateus começa dizendo de José era um homem justo. Aqui já Mateus aponta para um caráter de um homem a qual Deus escolheu para ser um pai adotivo de Jesus nessa terra. Então seja, meu irmão, eu e você, para sermos bons pais, nós precisamos ter caráter. E nós vamos, no decorrer da mensagem, entender um pouquinho mais sobre qual caráter. Homem justo, essa palavra justo, Provérbios 20, no versículo 7 diz que um homem justo vive na integridade. E depois o versículo diz assim: bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado diz feliz, muito feliz são os seus filhos. Por que Mateus descreve o que estava escrito lá em Provérbios? Porque bem-aventurado era aquele bebê que estava sendo colocado nas mãos de José. Porque José era justo, era íntegro, era reto. Antes de Deus confiar Jesus aos cuidados de José e Maria, Deus conhecia o coração deles. Eles andavam com Deus. Deus confiava neles, eles confiavam em Deus. E essa parceria gerou algo marcante para a história. E por isso nós estamos aqui. Porque Jesus veio para essa terra, nasceu como homem, viveu como homem nessa terra e morreu como homem, mas ressuscitou como Deus, para que nós pudéssemos viver hoje aqui. Veja a responsabilidade. Nós estamos talvez sendo criados e educados numa geração onde a maior preocupação de um pai e de uma mãe quando descobre a gravidez é equipar o quarto do bebê, é fazer o chá revelação, é fazer o chá do bebê. Mas eu vou dizer para vocês, o maior presente que um filho pode ter não é um pai rico, não é uma mãe cheia de coisas, cheia de fruque-fruque, mas é um pai e uma mãe que construíram dentro de sua casa um altar para Deus, um altar para Yahvé. Eu vou repetir: a maior riqueza que um filho pode ver nos pais é ver eles adorando o Deus Altíssimo dentro de suas casas. Não estou dizendo que é errado fazer chá, não estou dizendo que é errado equipar o quarto. Se você quer, eu acho muito bacana. Mas o primeiro lugar que você tem que mostrar para o teu filho é onde é o altar de Deus dentro da sua casa. O primeiro lugar que você tem que mostrar para o seu filho é que ali tem um Deus que é sobre todos, sobre tudo. É aquele Deus que vai dar direção no dia bom e no dia ruim. Aquele Deus que você se ajoelha e diz: e agora, Deus, para onde eu vou? O que eu faço? Ser um pai com caráter segundo o coração de Deus também é entender o nosso papel de proteção dentro da nossa casa. Veja o que diz Mateus 1, do 20 ao 21. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse a José, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José podia e poderia, ele tinha direito por lei em pensar na sua reputação. Aliás, aqui eu falo sobre reputação. Na verdade, hoje nós estamos inseridos num mundo onde a nossa reputação vale mais do que Deus. Porque nós só sentimos o peso de um pecado quando esse pecado mancha a nossa reputação.
Sendo que o pensamento deveria ser o contrário. Nós não devemos e não conseguimos esconder nada de Deus. Então a nossa reputação tem que ser mostrada para Deus. Como que é e como está a nossa reputação quando nós mostramos para Deus? Porque dele nós não conseguimos esconder nada. José sabia disso, portanto Deus confiou Jesus para ser cuidado por José. Ele não se preocupou com a sua reputação, mas antes ele se preocupou em proteger Maria, a sua esposa. Antes mesmo de compreender completamente o que Deus estava fazendo ali, ele agiu com misericórdia, amor e sem egoísmo. Falamos na mensagem passada sobre o que é o amor. O amor é estar aos pés das outras pessoas. A linguagem de amor que José mostrou para Maria aqui é protegê-la, dizendo: não importa a minha reputação, agora eu vou te proteger. Depois nós vamos ver o que vai acontecer, porque eu sei, Deus falou comigo, o anjo falou comigo. E isso revela um princípio importante para as nossas vidas. A maturidade não busca apenas os próprios direitos. Nós saímos de olhar para o nosso próprio umbigo e começamos a olhar para aqueles que Deus colocou ao nosso redor. E eu vou dizer para vocês, depois de Deus, existe uma prioridade na minha e na sua vida. É a nossa família. Ah, pastor, mas a igreja vem em terceiro lugar. Presta atenção. Nós somos responsáveis por cuidar das pessoas que estão perto de nós. Eu, como marido, sou responsável por cuidar da minha esposa e dos meus filhos. E ela, como mãe, é responsável por cuidar dos filhos e do marido também. Não viver para ser adorado dentro de casa, mas viver para tudo aquilo que nós fizermos um para o outro, adorar a Deus. Eu falava esses dias, eu acho, no café para os meninos. Existem 2 altares dentro de casa que são inegociáveis. É o altar da mesa, onde você precisa ter um tempo de mesa com seus filhos, estar junto com seus filhos, estar junto com a sua esposa. E o altar do seu quarto. Porque é lá no seu quarto onde você chora as piores dores, mas também é onde você faz as suas orações mais sinceras. E esse lugar de intimidade precisa ser respeitado por vocês. Precisa ser guardado. Tenha um momento de mesa. Sente-se juntos. Por muitas vezes eu convido a Isabela, não quer almoçar, ela comeu um pouco antes. E ela fica na mesa conosco. Porque meio-dia é o tempo que nós temos para estar juntos. Nem que seja para não falar nada, mas para estar juntos. É um tempo onde nós nos dedicamos a estar um do lado do outro. E tem dia que o humor de um de outro vai estar um pouco diferenciado ali. Vai estar exaltado, algumas pessoas vão estar cansadas com o trabalho, com a faculdade. Mas se nós não levar para a mesa as nossas dores, nós carregaremos sozinhos o peso delas. Agora, quando eu sento na mesa, nem que seja só para dizer: está difícil, eu estou cansado. Talvez você nem vai ouvir nada, mas alguém daquela mesa vai dizer assim: mas vai passar. Fica tranquilo. Talvez eu já andei nesse caminho um dia. E eu sei que passa. Um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe, ele é responsável por deixar um ambiente seguro. José protegeu Maria. E automaticamente protegeu Jesus, porque na lei ele poderia colocar Maria a ser pedrejada, a ser violentada. Ela seria exposta ao ridículo. E ele, entendendo que era Deus que estava fazendo, ele preservou. Um pai, uma mãe, tem o papel de proteger emocionalmente a sua casa. Mesmo em dias difíceis, nós precisamos buscar força na alegria do Senhor. Talvez olhar e a nossa oração: Senhor, se o Senhor encontrar qualquer coisa aqui no meu coração que ainda vale a pena, Senhor, alimenta-me com a tua força. Se algo no meu coração ainda consegue fazer o Senhor sorrir, me dá essa força para eu passar esse dia. O próprio salmo que eu li antes: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um pai e uma mãe têm o dever
de proteger espiritualmente a sua casa. Orar pela sua casa. Orar pelas pessoas que fazem parte da sua casa. Não estou falando de você ser egoísta e orar só pela sua casa. Mas tem que fazer parte de uma boa fatia da sua oração diária. Talvez no dia que você briga com seu marido, ou tem algum atrito, briga é uma palavra forte. Tem um atrito. É tão difícil, né? A gente voltar e dizer, Deus, protege ele. Protege, Senhor, porque aquele raio que eu queria que caísse na cabeça dele, Pai, cancela. Cancela. E mais difícil ainda dentro de um lar, sabe o que é? É nós pedir perdão para o outro. Proteger espiritualmente, proteger com presença, proteger os filhos, é mostrar dentro daquela casa que existe um pai e uma mãe que andam juntos. A proteção começa quando a gente mostra também aonde a gente é falho. Nós somos pais aqui, e eu vou dizer para vocês, talvez a gente não teve um curso específico de como ser pai. José não teve, e ele tinha uma responsabilidade bem grande, era conduzir Jesus. Mas quantas vezes nós como pais já pedimos perdão para os nossos filhos? Ou vocês acham que a gente nunca errou com os nossos filhos? Mas nós nos colocamos numa situação de superioridade. E eu não preciso pedir perdão para os meus filhos. Logo, eu não ensino para os meus filhos o poder que tem o perdão. Logo, eles não vão aprender a perdoar. Porque meu pai e minha mãe nunca pediram perdão para mim. Nunca se dobraram. Nunca reconheceram que eles erraram também. Um pai, segundo o coração de Deus, aprende a ouvir a voz de Deus. Veja o que está escrito na Bíblia. Ao acordar, José fez exatamente o que o Senhor tinha lhe ordenado. Recebeu Maria como sua esposa. Logo nos primeiros capítulos de Mateus, José recebe diversas orientações de Deus. Mateus 1, Mateus 2 em diante, ele começa a fazer, a cumprir. E o que impressiona não é apenas o que Deus falou. É que o que impressiona é que o caráter de José fez ele obedecer. Ele muda seus planos, ele muda sua rota, ele muda a sua cidade. Porque a voz de Deus vale mais do que a própria vontade de José. Talvez para nós é difícil nós entender e muitas vezes nós empacamos as nossas vidas porque nós não estamos perto o suficiente do Senhor para ouvir o que Ele está falando. Quando começa esse texto, Mateus diz, José era um homem justo, um homem íntegro. Deus conhecia o coração dele, ele era bom, ele era um homem reto, ele era um homem crente de verdade. Ele estava perto para saber o que era Deus falando. Talvez eu e você no nosso dia a dia a gente acaba se perdendo, se enchendo de coisas e a gente não ouve mais a voz do Senhor. E aí quando Deus fala para nós que é necessário mudar a rota, nós tomamos a direção que nós achamos que é correta pela nossa vontade. E aí nós andamos em círculo por anos e anos. A conversão faz parte de nós ouvir a voz do Senhor. A conversão faz parte de quando nós entendemos que Deus, Jesus está nos chamando para algo novo. Nós dizemos, sim Senhor, eu quero correr para esse lugar. E a nossa vida muda de direção. A conversão é exatamente isso, a palavra conversão. É você estar indo numa direção e você muda a sua rota. Você estava indo para o fim do seu casamento, você estava indo para o fim de um relacionamento, você estava indo para o fim da sua saúde mesmo. E você encontrou Jesus e disse, opa, isso aqui não me faz bem. Os seus olhos se abriram e você muda de rota. Você ouviu a voz do Senhor a partir do momento da primeira vez que você conheceu Jesus. Naturalmente seria o lugar de nós não ficarmos mais longe do Senhor. Não nos encher mais do nosso ego. Da autossuficiência. De achar que nós somos o próprio Deus que vai no altar onde deveria ser lugar para Deus. José ouviu a voz, José obedeceu, porque ele tinha um coração íntegro, convertido,
dobrado ao Senhor. Filhos não precisam de pais que são donos da verdade ou que sabem de tudo. Eles precisam de pais que ouvem a voz de Deus. Uma casa nunca vai ser guiada apenas pela nossa força ou pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, por nossos estudos. Uma casa será guiada para o sucesso de verdade, a alegria, quando ela é guiada pelos padrões que Deus nos mostra e nos ensina. Assim a nossa casa vai ser feliz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase não nasce num dia de tristeza, nasce numa afirmação de que eu e a minha casa passaremos por dias difíceis, mas o altar de Deus não sairá de dentro da minha casa. E o altar de Deus é o lugar de referência onde nós apontamos para o nosso filho. Veja, o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar é o exemplo. Lucas 2:51. Então foi com eles para Nazaré, e lhe eras obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, graça diante de Deus e dos homens. Até o ministério de Jesus começar nessa terra, ele foi ensinado nas tradições onde ele estava inserido. Até o ministério de Jesus começar nessa terra, independentemente, ele foi criado sobre os cuidados de um pai e de uma mãe. Jesus cresceu num lar. Jesus aprendeu uma profissão. Jesus aprendeu disciplina. Jesus aprendeu as leis e a palavra do Senhor. Jesus aprendeu o valor do trabalho. Mas também Jesus aprendeu a adorar. Jesus aprendeu a olhar para os céus. Você veja que começamos a falar de um homem que não tem uma frase escrita na Bíblia. Mas para quem Jesus olhava fazendo essas coisas? Era para o pai dele. José não fala nada, ou pelo menos não tem nada escrito, mas ensina todos os dias através do exemplo. Sabe uma coisa, irmãos? Os nossos filhos, eles escutam aquilo que nós falamos. Escutam. Mas eles são formados, eles são moldados, principalmente pela maneira como nós vivemos. A maneira que nós vivemos vai ser 70% do que os nossos filhos vão viver. Porque os filhos, eles podem até esquecer as nossas palavras e vão esquecer. Mas dificilmente esquecerão os nossos exemplos, aquilo que eles viram dentro da nossa casa, aquele que eles viram como rotina. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Meu pai, ele se converteu depois de muito tarde, muito tempo, muito tarde. Mas sempre foi um homem reto, um homem correto. Eu nunca vi ninguém bater na porta da minha casa cobrar uma dívida do meu pai. Aliás, meu pai ganhava muito pouco. A gente era quase pobre. Mas eu lembro do meu pai fazendo anotação exatamente de tudo que ele comprava, aonde que ele precisava pagar. E um dia ele disse assim: meu filho, a única riqueza que um homem pode ter é o seu nome. Meu pai simples, quase analfabeto. E eu guardei aquilo para a minha vida. Sabe, vendo ele fazer as anotações, ele cuidando da nossa casa, não envergonhando a nossa casa. Eu não estou falando que não pode acontecer de talvez um dia acontecer um acidente de rota e você se perder. Mas eu nunca vi o nome do meu pai no SPC, eu nunca vi o nome do meu pai no Serasa, eu nunca vi voltar um cheque que meu pai empenhava o nome dele. E isso eu trouxe para a minha vida. Eu trouxe para a minha vida. Porque talvez de todos os erros que eu vou ter ou vai acontecer na minha vida, meus filhos nunca vão ver alguém batendo na porta da minha casa, cobrando uma dívida. Porque eu vi o exemplo de um homem íntegro. Eu via dentro da minha casa um exemplo de um homem sério. E como eu falei, depois que ele aceitou Jesus, ele ficou completo. Um homem trabalhador. Exemplo arrasta multidões. O que eu falo nunca vai ser tão alto
para os teus ouvidos quanto aquilo que eu mostro, aquilo que eu vivo. Se eu falar para os meus filhos que precisa fazer uma coisa e eu não faço, eles vão exatamente se espelhar naquilo que eu estou fazendo, não naquilo que eu estou falando. Todo pai tem o dever, a obrigação de apontar para Deus. As nossas rotinas, a nossa vida, mesmo que corrida, mesmo que difícil, nós precisamos mostrar para os nossos filhos o quanto era difícil sem Deus e o quanto nós encontramos a rota naquele que nos deu uma direção. José desaparece da narrativa. Alguns historiadores dizem que ele morreu antes de Cristo começar o seu ministério, ou seja, antes dos 30 anos de Cristo. Mas Jesus permanece, ensinado, forte, disciplinado. Talvez esse seja o maior sucesso de um pai e de uma mãe. Sabe, o dia que eu não precisar falar para os meus filhos, vai na igreja. Não precisar empurrar os meus filhos a ler a Bíblia. Não precisar empurrar os meus filhos a orar. Não precisar empurrar os meus filhos a ter caráter, a se espelhar em Cristo. O meu sucesso não vai ser medido pela quantidade de dinheiro que eu vou ter no banco, pelos imóveis que eu vou ter, pelo carro que eu possa ter. O meu sucesso vai ser medido no dia que a trombeta tocar e eu ver a minha família subindo, os meus filhos subindo, junto comigo. Ou se eu for antes, eu apenas esperando eles para recebê-los no céu. O sucesso de um pai é entender que o filho encontrou o caminho de Deus. Autonomia para andar na direção de Deus. Não fazer os filhos depender de nós para sempre. Não fazer os filhos depender de nós para sempre. Mas mostrar o caminho. José saiu da vida de Cristo, mas Cristo continuou o seu ministério e explodiu aos 30 anos. Para ser quem ele era, para mostrar quem ele era. E eu quero dizer para você, talvez você não teve um pai como José. Talvez você não teve um pai que te acompanhou. Talvez você nem conheceu teu pai. Talvez tenha faltado o abraço, talvez tenha faltado carinho, talvez tenha faltado a presença. Talvez tenha faltado o amor. Talvez tenha faltado tantas coisas. Mas eu vou dizer que se você está aqui hoje, você está olhando para um lugar onde você pode encontrar a paternidade daquele que realmente é pai. Muitos de nós, quando tivemos o poder de escolher, nós rompemos coisas que nós víamos na nossa família e que nós não queríamos mais. Aqui, nessa igreja, tem muitos filhos que vieram sem os pais, que até os pais não incentivavam a estar aqui. Você é louco ficar falando sozinho dentro desse quarto. Mas permaneceram. Sabe por quê? Porque vocês entenderam que vocês não querem ser o pai que vocês tiveram. Mas vocês querem ser um pai que apronta para Cristo. Porque vocês conheceram a paternidade de Cristo. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Mas vocês receberam o espírito que os adota como filhos. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. Paizinho querido. Talvez alguém diga, eu não tive esse pai, mas eu quero ser um pai diferente. O Evangelho anuncia essa boa notícia. Em Cristo ninguém permanece órfão. As coisas que ficaram para trás ficaram. Em Cristo tudo se faz novo. Há um pai perfeito que acolhe, restaura, disciplina com amor e jamais vai abandonar os seus filhos. Yahvé. Yahvé. E eu quero terminar aqui. E eu convido vocês a ficarem de pé. O que a vida de José nos ensina é que a paternidade, ela não começa quando um homem segura um filho nos seus braços. Ela começa quando Deus habita no coração desse homem.
Deus procura homens e mulheres com o coração pronto a ser transformado, a ter e refletir, ser a representação de Cristo nessa terra. Porque homens transformados constroem famílias saudáveis. Homens e mulheres transformadas transformam famílias que vão ser saudáveis e que vão influenciar gerações. E gerações transformadas mudam a história de cidades, mudam a história de nações, mudam a história de um povo. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora. Hoje Deus não está chamando apenas pais, homens e mulheres. Ele está chamando homens e mulheres, sim, que querem ser semelhantes a Cristo. Querem ser achados como José foi achado, com um coração justo, homem íntegro. Homens que serão futuros pais, biológicos, pais que decidem adotar crianças nessa terra, pais que decidem cuidar de outras vidas que o Senhor vai colocar nas nossas vidas, no caminho. Entendendo que nós precisamos, todos os dias, voltar ao coração do nosso Pai Celestial. Porque antes de Deus confiar uma geração, antes de Deus confiar vidas nas nossas mãos, Ele deseja formar o caráter de Cristo em nós. Antes dele confiar os cuidados de alguém nas nossas mãos, Ele precisa formar o caráter de Cristo em nós. José era um homem de caráter. Portanto, Deus confiou os cuidados do próprio filho nas mãos de José. Sucesso de ser pai. E aqui eu falo não só um pai carnal, mas um pai espiritual, aquele que ora por aqueles que estão iniciando uma caminhada cristã. Filhinhos, não tomando o lugar de Deus, mas cuidando, orando, direcionando como verdadeiros pais. Permita que Deus entre no seu coração nessa noite e transforme, forme em você, em nós, o caráter de Cristo, para que as nossas vidas se tornem uma bênção, não só para nós, mas para as próximas gerações. Aquelas gerações que Deus vai confiar em nossas mãos. Não existe uma palavra para uma paternidade se nós não reconhecer em Cristo, em Deus, uma direção de um pai verdadeiro. Talvez você, como eu falei aqui, talvez você nunca foi tocado por seu pai, cuidado por seu pai. Talvez você nunca teve um abraço, talvez você nunca teve um aconselhamento do seu pai. Talvez até as palavras que seu pai disse na sua direção eram palavras que machucavam. Talvez você nem conheceu o seu pai. Talvez o seu pai era um homem mau. Mas eu quero dizer para você, em Cristo tudo se faz novo. E nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração para Cristo, para que essas feridas do passado, aquilo que tem te machucado de verdade no seu coração, seja fechada pelo amor do Pai eterno, do Pai celestial, daquele que te ama mais do que tudo. E se você viu que faltou amor no homem que te gerou, olhe para Deus e veja o amor naquele que vai te levar para uma eternidade. Um amor que dura para sempre. Um amor que se renova. Um amor que cuida, transforma.